Olá, gente, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo. Nesta aula vamos falar sobre identidades trigonométricas. Vamos começar com essa definição. Se você tem duas funções f e g, d1 e d2 respectivamente, então a gente diz que estas funções são idênticas e a gente vai usar essa notação aqui para representar isso, f, 3 barrinhas, g, no sentido de que f de x é igual a g de x para todo x na interseção d1 com d2. Então, em outras palavras, f e g coincidem ponto a ponto no conjunto que é a interseção de seus domínios. Você precisa ter esse cuidado de pegar a interseção, porque é importante que as duas funções estejam definidas no mesmo conjunto, e elas estarão definidas apenas na interseção. Tá bom? Então, ser idêntico nesse sentido. Todas as imagens são iguais para todos os pontos da interseção dos domínios. Vamos ver alguns exemplos aqui antes da gente partir para as identidades trigonométricas. Vamos ver algumas funções que são idênticas, algumas funções não trigonométricas que são idênticas, como é o caso desse primeiro exemplo aí. Tá? Veja, f é uma função de r em r e ela é dada por f de x igual à diferença dos quadrados de x mais 1 e de x menos 1. E g é a função também de r em r, que leva cada x em 4 vezes x. Nós vamos mostrar que essas duas funções são idênticas, ou seja, elas coincidem ponto a ponto. E de fato, né, por que isso? Esse DEM aqui é a abreviatura de demonstração, tá? Vou colocar essa abreviatura em todos os exemplos daqui para frente. Se você mexer na expressão da f de x, ou seja, se você desenvolve os quadrados, desenvolvendo o primeiro quadrado, você vai ter x2 mais 2x mais 1, menos, e desenvolvendo o segundo quadrado, você terá x2 menos 2x mais 1. Como tem o menos aqui, então para tirar o parênteses, você multiplica as expressões dentro do parênteses por menos 1. Então isso vai ficar x2 mais 2x mais 1 menos x2 mais 2x menos 1. Então veja, no passo seguinte, x2 menos x2 dá 0, mais 1 com menos 1 dá 0. O que sobrou? 2x mais 2x, que é 4x. E 4x é o quê? É o g de x. E essa igualdade ela é válida para todo x em R. Note que R é também a interseção dos dois domínios, das duas funções. Então, conclusão, f e g são idênticas. Então a gente escreve assim, ó, f, 3 barrinhas, g. Vamos ver mais um exemplo? Olha aí. Essas duas funções também são idênticas, tá? A função f de r em r, ela eleva x em x mais 1. E a função g, definida no conjunto r menos 1, eu estou tirando 1 fora, porque olha a definição da g de x. Ela é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Né? Se você fizer x igual a 1 no denominador, fica 0. E não, a gente sabe que o denominador nunca pode se anular. Então vamos verificar que essas duas funções coincidem na interseção dos dois domínios. Qual é a interseção dos dois domínios? É, obviamente, o conjunto R menos 1. E, de fato, são idênticas, né? Porque se você mexer na expressão da g de x, olha, g de x, se você fatora o numerador, x2 menos 1 é o mesmo que x mais 1 vezes x menos 1. Então, fica x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. E como eu sei que o x não é igual a 1, então eu posso simplificar aqui por x menos 1, tá? Isso aqui é possível, pois o x é diferente de 1. Lembra, você só pode simplificar uma expressão algébrica em pontos, numa fração, nos pontos em que a fração nunca se anule, tá? Então eu posso cortar x menos 1 com x menos 1, aí sobrou o quê? X mais 1. Ora, mas x mais 1 é exatamente quem? F de x. Então o que se mostrou? Que f de x é igual a g de x para todo x diferente de 1. Logo, f é idêntico a g.
ela é idêntica a g em R menos 1, que é a interseção dos dois domínios. E como um último exemplo, função trigonométrica, né? Já que vamos já adentrar o espaço aí das funções trigonométricas. Veja, a função f de x igual a seno ao quadrado de x, ela é idêntica à função g de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Por quê? Justamente por causa da identidade trigonométrica fundamental. Logo, ora, mas quem é seno ao quadrado de x? É a minha f de x. E quem é 1 menos cosseno ao quadrado de x? É a minha g de x. Então, o que você concluiu? Que a f de x é igual a g de x para todo x. Portanto, f é idêntica a g em R. Tá? Agora vamos generalizar. Vamos agora fazer diversos exemplos para a gente demonstrar identidades de funções trigonométricas. Antes de partir para os exemplos, é importante fazer a seguinte observação. Existem 3 formas de demonstrações de uma identidade trigonométrica. Se você quer mostrar que f é idêntica a g, você pode fazer isso de 3 maneiras. A primeira maneira é você partir de um dos membros, geralmente o mais complicado, até chegar no outro membro. Então você olha para a sua identidade, você vê aquela que é mais complicada, começa a mexer nela. Por exemplo, suponha que fosse a g, a expressão mais complicada. Mexe nela. A cada passagem você só pode aplicar coisas conhecidas, afirmativas, comprovadamente verdadeiras. E aí você vai fazendo substituições até chegar na expressão da f. Se você fizer isso, pronto, você mostrou que elas são idênticas. Um outro jeito é você, às vezes, tanto a f quanto a g são expressões complicadas. Então, um outro jeito de você mostrar que elas são idênticas é você mostrar que cada uma delas são idênticas a uma terceira expressão, que eu vou chamar de h. Então, às vezes, é mais fácil mostrar que f é idêntica a h e que g é idêntica a h. Então, você mexe nos dois membros separadamente até chegar numa expressão que é idêntica para ambas. Com isso, você mostra que f é idêntica a g. E, por último, um outro jeito, que também é muito usado, se você quer mostrar que f é idêntica a g, um jeito é você fazer a diferença f menos g ou g menos f. Tá? Às vezes, ao fazer essa diferença, você consegue até cancelar algum termo e pega essa expressão e mostra que ela é idêntica a zero. Zero aqui é a função nula, identicamente nula, que leva todo x no zero. Tá? O gráfico da função nula, a gente sabe que é o eixo dos x, né? Representa o gráfico da reta y igual a zero. Tá bom? Então vamos aplicar isso nos exemplos. Primeiro, eu quero mostrar que 1 mais cotangente ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 para todo x diferente de capi. Você observa que aqui o conjunto que representa a interseção dos domínios é exatamente o conjunto de números reais que são diferentes de capi. Você precisa dessa imposição, porque a gente sabe que o cotangente de x só está definida para os reais diferentes de capi. Esse k aqui, obviamente, variando no conjunto dos inteiros. Tá? Então, a gente começa a demonstração mexendo no lado mais complicado, que é, obviamente, o primeiro membro. Substituir, primeiro, a cotangente ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. E no segundo membro, veja, 1 menos cosseno ao quadrado de x é quem? É seno ao quadrado de x. Consequência da identidade trigonométrica fundamental. Continua. Aqui dentro do parênteses eu vou tirar o mínimo. Então, se você divide e multiplica, vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Note que aqui, olha, eu posso cancelar o seno
ao quadrado de x com seno ao quadrado de x, sobrou o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e a gente sabe que isso vale 1 para todo x, em particular para todo x diferente de κ. Note que essa expressão ela é válida para todo x em R, tá? Mas eu quero apenas em x diferente de κ. Vamos para o nosso segundo exemplo. Prove que para todo x diferente de π sobre 2 mais κ, 2 vezes secante vezes tangente é igual a 1 sobre cossecante de x menos 1 mais 1 sobre cossecante de x mais 1. Vamos começar pelo segundo membro, que é aparentemente a expressão mais complicada e é onde você tem espaço para manobrar, digamos, né? Aqui você pode tirar mínimo, dividir, multiplicar, então isso vai alterar toda a sua expressão e as chances de você encontrar novas expressões no lugar são bem maiores do que desenvolvendo o primeiro membro. Então aqui o que a gente vai fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Próximo passo, você vai dividir e multiplicar. Então vai ficar o primeiro termo cossecante de x mais 1, mais, e o segundo termo, cossecante de x menos 1. Igual. Bom, aqui em cima, o mais 1 com menos 1 cancela. Cossecante mais cossecante dá 2 vezes cossecante de x. E aqui embaixo, você vai usar agora produto notável, né? Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, isso vai ser diferença de 2 quadrados. Então, vai ficar cossecante de x ao quadrado menos 1. E aí, gente, vocês têm que estar afiados aqui naquelas relações trigonométricas fundamentais, tá? Aquela que diz que 1 mais tangente ao quadrado de x é o quê? É secante ao quadrado de x. E, de maneira equivalente, 1 mais cotangente ao quadrado de x é quem? É a cossecante ao quadrado de x. Então, vejam, desta relação trigonométrica fundamental é que você vai determinar quanto vale aqui o meu denominador. Porque se você passa o 1 para cá, então o que você tira? Que cotangente ao quadrado de x é o cossecante ao quadrado de x menos 1. O próximo passo agora é substituir. Isso aqui é o mesmo que 2 vezes cossecante de x vezes 1 sobre cotangente ao quadrado de x. Agora usa as definições. Quem é a cossecante de x? A gente sabe, é o inverso do seno de x. O inverso da cotangente ao quadrado representa a tangente ao quadrado. E a tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente ao quadrado será quem? Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Bom, aqui você cancela o seno de x com esse 2 aqui, porque é ao quadrado. Então, sobrou o quê? 2 vezes seno de x vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Veja, eu quero mostrar que isso é igual a 2 vezes secante de x vezes tangente de x. Então, aqui, qual é a dica? É você separar o seu denominador num produto. Então, isso vai ser o mesmo que 2 vezes seno de x. Aí você separa, manda um cosseno de x para baixo do seno de x. E o que sobrou você deixa aqui. Por que você fez? Bom, isso não altera, né? Você vê que essa passagem aqui você mantém a expressão equivalente. Mas por que eu fiz isso? Porque, veja, seno de x sobre cosseno de x é quem? É a minha tangente. E 1 sobre cosseno de x é quem? É a secante de x. Então está provado, né? 2 vezes tangente de x vezes secante de x. Vamos agora para o próximo exemplo. Eu quero mostrar que 1 menos tangente ao quadrado de x mais 1 menos cotangente de x ao quadrado é igual a secante de x menos cossecante de x ao quadrado. Vejam, eu vou exigir agora que o x seja diferente de κ sobre 2, para todo k em z. Com isso, você está tirando fora os extremos do ciclo trigonométrico. Né? Por exemplo, quando k é 0, você está no ponto A. Quando k é 1, você está no ponto B. Quando k é 2,
você vai estar no ponto A', e quando K for 3, você vai estar no ponto B'. Mesma coisa, se você continuar a variação do K para cima ou para baixo, pegando os negativos, você vai estar eliminando aqueles 4 vértices do círculo trigonométrico, A', B'. Então, se você tira eles fora, você tem a tangente, a cotangente, secante e cossecante, seguramente definida, bem definida nesse domínio. Aqui nós vamos usar a segunda forma de demonstração, porque os dois membros são expressões que devem ser desenvolvidas, né? Os dois membros envolvem produtos notáveis, então você tem que desenvolver os dois membros. Então aqui a ideia é você mostrar que o primeiro membro, você desenvolve ele, chega numa expressão mais simples, h de x, depois você desenvolve o segundo membro e chega nessa mesma expressão mais simples de h de x. Tá? Vamos começar pelo o primeiro membro. Então aqui eu vou substituir a tangente e a cotangente pelas definições respectivas. Continua. Próximo passo é tirar o mínimo múltiplo comum. Aí você desenvolve os quadrados, né? No primeiro membro, aplica o produto notável sobre cosseno ao quadrado de x, porque você está elevando o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. A segunda expressão eu vou colocar aqui na linha de baixo. E o denominador que deu seno ao quadrado de x. Olha, antes de você fazer a próxima soma de frações, você pode simplificar a sua expressão, né? Aqui, olha, na primeira fração, você sabe que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Aqui também, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, isso vai ficar igual a... Ok? Como o numerador é o mesmo, então eu posso colocá-lo em evidência. Então, o que vai ficar entre colchetes é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, mais 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, isso vai ficar como? Aqui eu posso tirar o mínimo múltiplo comum. Veja, isso aqui vale 1. Então, o resultado disso dá o quê? A expressão anterior você pode enxergá-la como um produto de duas frações. Aí, multiplicando o numerador, em cima fica 1 menos 2 seno cosseno, e embaixo fica seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, essa é a expressão que eu vou chamar de h de x. Tá? Vou pôr um def aqui. Quando a gente escreve igual e escreve def em cima do sinal de igual, significa que você está definindo ali, nesse caso aqui, eu estou definindo uma função h de x por essa expressão aí do lado esquerdo. Então, você põe igual por definição. Agora, eu vou desenvolver o segundo membro da minha identidade e a minha esperança é chegar em h de x. Aí eu vou substituir a secante por 1 sobre cosseno e a cossecante por 1 sobre o seno. Tiro o mínimo múltiplo comum, que é cosseno de x vezes seno de x. Então, lá vai ficar seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Aí desenvolve o quadrado do seno menos cosseno. E embaixo vai ficar cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Agora, o fato que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, isso vai ficar 1 menos 2 vezes seno de x cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Já deu? Será que essa é a função h de x? É, né? Olha lá. Essa é a função h de x. 1 menos 2 seno cosseno sobre seno ao quadrado cosseno ao quadrado. Então, que é a h de x. Portanto, o que nós provamos? Que f de x é idêntica a h de x
que é idêntica a g de x. Né? Portanto, f é idêntica a g. Prove que 1 menos cosseno de x sobre seno de x cosseno de x mais seno de x é igual a 1 menos tangente de x sobre tangente de x mais tangente de x para todo x diferente de κ sobre 2. Então, de novo, esse é o domínio que te permite, com segurança, obter cada uma das funções envolvidas na expressão do exercício. Tá? No sentido que você não vai ter problemas com a tangente, né? Você não vai ter problemas em anular denominador. Tá? Depois fica como exercício vocês verificarem que realmente esse conjunto de valores de x é o domínio de validade da identidade. Bom, aqui nós vamos, obviamente, é um exemplo para ilustrar a terceira possibilidade. É claro que pode acontecer da segunda possibilidade também resolver, né? Você desenvolve o primeiro membro, desenvolve o segundo e chega a uma expressão comum. Mas esse exemplo aqui é justamente para ilustrar a terceira possibilidade, que é você pegar a diferença dos dois lados e mostrar que isso dá identicamente zero. Então, se eu chamo o primeiro termo de f de x e o segundo de g de x, então f de x menos g de x vai ficar f de x, g de x, vai dar essa expressão, que é simplesmente você passar o segundo membro para o primeiro membro. No próximo passo, eu vou transformar a tangente como seno sobre cosseno. Então, tá aí, né? Quando você transforma o tangente como seno sobre cosseno, aqui nessa fração equivale a mandar o cosseno para o numerador e manter o seno no denominador. E aqui é simplesmente trocar a tangente por seno sobre cosseno. Continua. Nosso próximo passo será tirar o mínimo múltiplo comum. Aí, se você divide e multiplica, a primeira expressão vai ficar 1 menos cosseno de x. Na segunda expressão, vai ficar seno de x vezes cosseno de x. Na terceira expressão, vai cancelar o seno, então vai ficar o cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado de x, que multiplica 1 menos cosseno de x. E na última expressão, seno cosseno dividido por cosseno da seno, vezes seno ao quadrado de x. Então ficou essa expressão aí. Aqui, se você divide seno de x cosseno de x por 1 e multiplica por seno de x, vai dar seno ao quadrado de x. Tá? Eu tinha colocado seno cosseno, está errado. É seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Agora está correto. É bom a gente verificar antes de prosseguir. Olha, no meu próximo passo aqui, você depois vai questionar, nossa, professor, por que você fez isso? Aí a resposta que eu vou te dar, experiência, treino. Tem que fazer muito exercício para você ter estas sacadas. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou trocar seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Identidade trigonométrica fundamental. Não sei se vocês perceberam como a gente usa o tempo todo a identidade trigonométrica fundamental. Aí você pergunta, professor, como que você teve essa malícia? Ora, por quê? Mentalmente, se você substitui, você já sabe que vai aparecer aqui no produto cosseno ao quadrado vezes cosseno, que dá cosseno ao cubo, menos cosseno ao cubo. E quando você faz menos cosseno ao quadrado com menos cosseno de x, dá mais cosseno ao cubo. Então isso faz você eliminar o cosseno ao cubo da expressão, que é uma expressão, digamos assim, forasteira. Tá? Eu já tinha percebido a presença do cosseno ao cubo desde da expressão anterior, quando apareceu aqui esse cosseno ao quadrado e esse cosseno de x. Então vai ficar 1 menos cosseno de x. Agora a gente vai
aplicar a distributiva no próximo termo. Então fica 1 vezes cosseno de x, que é cosseno de x, menos cosseno ao quadrado vezes cosseno, menos cosseno ao cubo. A próxima eliminação de parênteses, também você aplica a distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então isso vai dar menos cosseno ao quadrado de x vezes 1, que é menos cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao cubo de x, que é quando você faz menos cosseno ao quadrado de x multiplicado por menos cosseno de x. E o termo que sobrou, que é seno ao quadrado de x, sobre seno de x cosseno de x. Agora, olha que delícia. Você pode simplificar aqui, você vai cortar o menos cosseno ao cubo com mais cosseno ao cubo e o menos cosseno de x com mais cosseno de x. Então, olha o que sobra. 1 menos cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre seno de x cosseno de x. E aí já está claro que isso vai dar zero. Por quê? Lá em cima, se você coloca o menos 1 em evidência, entre parênteses vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre seno de x cosseno de x. E a gente sabe que isso aqui vale 1. Então o resultado vai dar o quê? 1 menos 1, né, gente? E a gente sabe que isso é zero para todo x diferente de kπ sobre 2. Então pronto. Com isso nós mostramos que o f menos g é equivalente a zero. Portanto, f é idêntica a g. Exemplo 5. Se A e B são ângulos agudos e positivos, mostre que o seno de A mais B é menor do que o seno de A mais o seno de B. Para a gente fazer essa demonstração, eu vou chamar de x a diferença seno de A mais B menos seno A menos seno B. E aí eu vou provar que x é menor do que zero. Quem é o x? E agora eu vou desenvolver o seno de A mais B, usando a fórmula da adição, né? Seno da soma de dois arcos é o quê? Isso é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. E o que sobrou? Menos seno A, menos seno B. O próximo passo é agrupar seno A cosseno B com menos seno A e seno B cosseno A com menos seno B. Então, se você faz esse agrupamento, aqui seno A cosseno B com seno A, eu vou botar o seno A em evidência. Então, entre parênteses, vai ficar o quê? Cosseno B menos 1. E nos termos que eu marquei na cor verde, você vai agora botar o seno de B em evidência. Então, entre parênteses, vai ficar cosseno A menos 1. Bom, agora vamos usar a outra parte da hipótese do exercício. O que o exercício está dizendo? Que A e B são ângulos agudos positivos. Gente, então na dica, quando você for resolver um exercício de demonstração, se você esqueceu de usar alguma hipótese, então com certeza o seu exercício está errado, tá? Bom, o que é hipótese, o que é tese, isso aí vocês aprenderam num curso de lógica, tá? Hipóteses são as afirmações que você assume como verdade. Tese é a afirmativa que você quer provar. Então, no meu caso aqui, a hipótese é A e B são ângulos agudos positivos. Minha tese, seno de A mais B menor que seno de A mais seno B. Tá? Então, como A e B são ângulos agudos positivos, o que eu posso tirar daí? Veja, o fato deles serem agudo e positivos significa que eles são ângulos do primeiro quadrante. Tá? Por que isso? Porque, veja, este ângulo aqui, por exemplo, ele é um ângulo agudo, certo? Só que ele é um ângulo negativo.
Por quê? É um ângulo orientado no sentido horário. Tá? Esse ângulo poderia ser o ângulo de menos 45 graus. É um ângulo agudo. Só que ele é negativo. Dizer que alfa é agudo, positivo, significa, em outras palavras, dizer que alfa está entre 0 e π sobre 2. E quando o alfa é um ângulo maior que 0 e menor do que π sobre 2, o que você observa em relação ao cosseno de alfa? Você sabe que o cosseno de alfa, que mede esse comprimento aqui, certo? Ele é o quê? Um número menor do que 1. Certo? Ele é positivo e menor do que 1. E a ordenada do ponto, imagem de alfa, é esse comprimento azul aqui, que representa o seno de alfa, que também é um número positivo e menor do que 1. No eixo x, o valor máximo é atingido quando o cosseno for igual ao raio. Da mesma forma, o valor máximo do seno é atingido e é 1 quando o alfa for, no caso, igual a π sobre 2. O cosseno ele atinge o valor máximo 1 quando o alfa for 0. E o seno atinge o valor máximo 1 quando o alfa for π sobre 2. Só que o alfa não é nem 0 e nem π sobre 2. Ele está entre 0 e π sobre 2. Então, com base nessas duas informações, vamos olhar de novo aqui para o número x. Veja, o seno de A, o A e o B, eles são números agudos positivos. Então, o A e o B são perfeitamente ilustrados pelo ângulo alfa. Esse alfa ele pode representar tanto o ângulo A quanto o ângulo B. Então, isso significa que o seno A, da mesma forma que o seno alfa, ele é um número positivo. Agora, o cosseno B menos 1, veja, o cosseno B, da mesma forma que o cosseno alfa, é menor do que 1. Então, se eu mando 1 para o primeiro membro, fica cosseno B menos 1 é, portanto, menor do que 0. Então, esse fator aqui, ele é negativo. O seno B, da mesma forma que o seno alfa, ele é positivo. E o cosseno A menos 1, da mesma forma, também é menor que 0. Então, olha, o x ele é um produto de um número positivo por um número negativo mais outro número positivo multiplicado por um número negativo. A gente sabe que o produto de um número positivo por um número negativo é o quê? Negativo. Então, esse produto aqui, ele é o quê? Negativo. Da mesma forma que o segundo produto também é negativo. Por quê? Ele é o produto de um positivo por outro negativo. E agora eu tenho, portanto, uma soma de dois números negativos. Bom, isso só pode ser o quê? Negativo. Né? Você pega um negativo, soma com outro negativo, então o resultado disso é o quê? É negativo. Portanto, o x é negativo, que é o que eu queria. Tá? Então, como x é negativo, resulta seno de A mais B é menor que o seno de A mais o seno de B, quando A e B são números agudos positivos. Vamos finalizar essa aula com um teoreminha. Para todo x real, então, o teorema diz o seguinte: para todo x real, vale as seguintes igualdades. Primeiro, que o seno de x é igual ao seno de π menos x, e o cosseno de x é igual a menos o cosseno de π menos x. E a segunda afirmativa, seno de x igual a menos seno de x menos π, e cosseno de x igual a menos cosseno de x menos π. Essas propriedades você pode verificá-las facilmente, geometricamente, ou então agora usando as fórmulas de adição. Tá? Eu vou fazer o primeiro, o segundo eu deixo como tarefa para vocês.
Veja, vamos fazer primeiro geometricamente. Vamos verificar que o seno de x é igual ao seno de π menos x. Eu vou pegar um x arbitrário. É aconselhável que você faça essa verificação para x em cada um dos quadrantes. E também para x nos 4 vértices, tá? Vou fazer para um x aqui no primeiro quadrante. Então, para esse x aqui, agora, quem é o ângulo π menos x? Bom, vamos fazer a soma de π menos x? Então, eu vou primeiro marcar o ângulo de π, que é o mesmo que marcar mais π. Mais π é o ângulo orientado que parte da semirreta OA no sentido anti-horário. Então, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vermelhinho é o ângulo de π, mais π. Daqui, agora eu vou continuar marcando o meu ponto. O próximo é marcar menos x. Então, do ponto onde eu parei, eu vou marcar menos x. O que é menos x? É a abertura x orientada no sentido horário, porque agora ele é negativo. Como x é essa abertura que você está vendo aí, então a abertura aqui no segundo quadrante vai corresponder, se você chama esse ponto de P e esse aqui de pelinho simétrico de x, de P, então andar menos x equivale a andar essa quantidade aqui, ó. Tá? Ou seja, o seu ângulo, repetindo, né? Você sai do OA, finaliza aqui no OA'. Depois você volta x unidades de ângulo no sentido horário. E você vai finalizar aqui na semirreta OP'. E P' é o simétrico de P. Então, o que você conclui daqui? Quem são as coordenadas do ponto P? São cosseno de x, seno de x. E quem são as coordenadas do ponto P'? Quem está associado ao ponto P'? O ângulo π menos x. Então, vai ser o cosseno de π menos x, seno de π menos x. Essas vão ser as coordenadas do ângulo P'. Bom, e aí comparando como o P e o P' são simétricos em relação ao eixo dos Y, então você sabe que a abscissa do ponto P, que é o cosseno de x, é menos a abscissa do ponto P', que é o cosseno de π menos x. Ou seja, mostramos que o cosseno de x é menos cosseno de π menos x. E a ordenada do ponto P, que é dado por seno de x, é igual à ordenada do ponto do P', que é seno de π menos x. Ou seja, o seno de x é igual ao seno de π menos x. Tá? Então, as ordenadas são iguais e as abscissas são simétricas. Então, pronto. Está aí a fórmula demonstrada geometricamente. Agora, você teria que fazer isso para cada x. X no primeiro quadrante, x no segundo quadrante, etc. Você pode evitar toda essa trabalheira usando as fórmulas de adição. Então, de novo, vamos fazer essa demonstração novamente. Por exemplo, vamos mostrar que o seno de x é igual ao seno de π menos x. Então, o que você tem que fazer aqui? Desenvolver o seno de π sobre menos x. Usar a fórmula de adição. Então, isso vai ser o quê? O seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Agora, uso o fato de que o seno de π é 0 e o cosseno de π é menos 1. Então, isso vai ficar como 0 mais seno de x, que é seno de x. E aí você não precisa ter a preocupação de qual x que você está lidando, trabalhando. Porque isso é uma expressão que vale para todo x.
Então, fica muito mais simples a demonstração, muito mais rápida. A mesma coisa vale para a outra fórmula, né? O cosseno de x, você mostra que é menos o cosseno de π menos x, também usando as fórmulas de adição, né? Se você calcula o cosseno de π menos x, então a gente sabe, isso é o cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Por isso que é importante vocês memorizarem as fórmulas de adição, tá? Tanto do seno quanto do cosseno, porque usa muito, o tempo todo. O cosseno π é menos 1, você substitui, e o seno π é 0. Então, isso vai dar o quê? Menos cosseno de x. Então, cosseno de π menos x igual a menos cosseno de x é o mesmo que cosseno de x igual a menos cosseno de π menos x. De maneira análoga, você consegue mostrar facilmente as equações do item 2. E você pode fazer isso para, não só para os ângulos π, no caso aí, né? Você vê que as expressões envolvem o ângulo π, mas você pode fazer isso envolvendo qualquer ângulo. Por exemplo, eu quero simplificar a expressão. Então, o que você faz? Usa a fórmula da adição. Então, isso fica seno A cosseno B menos seno B cosseno A. O seno de π sobre 2, você sabe que vale menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2 vale 0. Então, isso deu o quê? Menos cosseno de x. Então, com isso, você simplifica qualquer expressão, tá? Por exemplo, então, nesse exemplo aqui, usar as fórmulas de adição não vai te ajudar muito. Por quê? Porque você não vai poder aplicar as fórmulas de adição, por exemplo, aqui, ó, na tangente de π sobre 2 mais x. Por quê? Porque π sobre 2 mais x, a tangente não está definida em π sobre 2. Lembra? E para você aplicar as fórmulas de adição, o A e o B e o A mais B e o A menos B, todos eles têm que estar no domínio de definição, tanto da tangente quanto da cotangente. Tá certo? Então, uma maneira de você resolver esse problema é você substituir a tangente por seno sobre cosseno e a cotangente por cosseno sobre seno. Vamos primeiro transformar o seno de 2π menos x. O que é o seno de 2π menos x? Bom, é fácil de você verificar. Você pode analisar isso geometricamente ou usando as fórmulas de adição, você conclui que isso é facilmente menos seno de x. Da mesma forma, você consegue verificar facilmente aplicando as fórmulas de adição ou fazer uma análise geométrica no círculo trigonométrico, você conclui que o cosseno de π menos x é menos cosseno de x, que é também resultado do teoreminha que a gente acabou de demonstrar lá em cima. Agora vamos fazer o denominador separadamente. A tangente de π sobre 2 mais x é o mesmo que o seno de π sobre 2 mais x sobre cosseno de π sobre 2 mais x. Definição da tangente. E agora aqui você aplica a fórmula de adição. Tá? Seno de π sobre 2 mais x, seno A, que é 1 vezes cosseno B, que é cosseno de x, mais seno B, cosseno A. Cosseno de π sobre 2 é 0, então isso vai dar cosseno de x. E aqui embaixo vai ficar cosseno A, cosseno B, como o cosseno de π sobre 2 é 0, então vai ficar 0, menos seno A, seno B. Então você vê que a tangente de π sobre 2 mais x é também. E a cotangente de 3π sobre 2 menos x, isso vai ser o cosseno de 3π sobre 2 menos x sobre o seno de 3π sobre 2 menos x.
Aí usa as fórmulas de adição. Então isso dá simplesmente tangente de x. Então a sua expressão y, na verdade, então ela vai ficar equivalente a menos seno x vezes menos cosseno de x. E aqui embaixo vai ficar menos cotangente de x vezes tangente de x. Como a cotangente é o inverso da tangente, então você sabe que esse produto aqui vai ser igual a menos 1. Então o resultado disso vai dar o quê? A menos seno de x cosseno de x. Ok? Bom, então com isso a gente finaliza este assunto. Agora é exercício. Fazer bastante exercício para vocês treinarem, para vocês aprenderem a ter as malícias e saber o que usar no momento de desenvolver uma determinada identidade trigonométrica, tá? E às vezes tem algumas identidades que não são simples de provar. Às vezes você tem que fazer coisas mirabolantes, tirar relações fundamentais que você nunca imaginaria usar, sabe? Multiplica, divide por uma expressão esquisita para chegar em algo que você conhece. Então, você só consegue resolver esse problema fazendo muito exercício, tá? Bom, por hoje é só. Com isso a gente finaliza a aula de número 47. Então, um abraço a todos, até mais.